Olá, meus estudantes queridos, bem-vindos à nossa primeira aula à distância da disciplina de redação, ok? Nós estamos vendo o gênero do discurso, capítulo gênero do discurso. Desta feita nós vamos começar aí na página 33, tá bom? Eu pedi na nossa última aula presencial, eu pedi para vocês fazerem a letra A e a letra B, esses dois exercícios escritos que estão na página 33, a letra A, e 34, a letra B. Esses dois questionamentos, eles se referem àquelas visões de Platão e Aristóteles, que seria dividido os gêneros do discurso em épico, lírico ou dramático. Aí é para vocês lerem o trecho que tinha lá na página 33 e o trecho da página 34 e dizer qual era desses três gêneros do discurso que se referiam e dizer por quê, dar uma justificativa, por que eles eram o gênero dramático ou lírico ou épico, né? Porque nós vimos na nossa última aula presencial que cada um tem suas características. Pois bem, adiante. No primeiro questionamento, na primeira questão, que seria a letra A, que está dizendo para você ler um trecho do livro A Odisseia, né, e dizer se aquele trecho é lírico, dramático ou épico, a resposta adequada seria épico, ok? Então, quem colocou épico, meus parabéns, minhas congratulações. Por quê? Porque narra em terceira pessoa, que é uma das características desse gênero do discurso, né? Épico, é a narração em terceira pessoa. Então, uma das características é que lá nesse trecho está presente narrativa em terceira pessoa. Outra característica, está presente uma narrativa de feitos heróicos de alguém, ok? Então, a letra A, épico, duas características aí fortíssimas, né, e principais, narração em terceira pessoa e narração dos feitos heróicos de um povo do passado, ok? E aí, nós vamos para a letra B na página 34. A letra B na página 34 é um poema belíssimo chamado Espera, da poetisa Flor Bela Espanca. E aí, está perguntando qual é a classificação desse poema. Pois bem, classificação, gênero lírico, ok? Gênero lírico. Por quê? Primeiro, presença do eu lírico expondo os seus sentimentos. E a outra característica, também fortíssima, presença de elementos sonoros, rimas, dualidades, que nós já vimos também, o que seria paralelismo, nós estudamos em uma aula de português, então estão vendo que os conteúdos estão sempre casadinhos, né? No português, com redação, tudo a ver. E aí, a resposta aí da letra B, que está na página 34, você vai colocar gênero lírico, características. Eu lírico expõe seus sentimentos, narração então em primeira pessoa. Depois, um eu lírico que usa ali, né, a poetisa, usa com esse eu lírico para expor seus sentimentos, usa recursos sonoros, rimas, dualidades, paralelismos, ok? Então, agora nós vamos dar continuidade a essa página 34, com esse subtítulo que tem, que agora nós vamos estudar os gêneros do discurso em uma perspectiva atual. Essa perspectiva atual, que aqui está o título, do mesmo jeito que você vai localizar no seu livro esse mesmo título. Essa perspectiva atual, ela foi, né, posta à nossa disposição por um linguista também russo, assim como Jakobson, só que agora foi Mikhail Bakhtin, né? Também chamado de Mikhail Bakhtin, mas ele é um russo e a pronúncia do nome russo dele é essa, Mikhail Bakhtin. E aí, o que mais importante ele trouxe para nós, né?
A pronúncia você pode pronunciar conforme sinta-se mais à vontade, inclusive ipsis literis a escrita. Ele trouxe para nós 4 grandes informações e explicações que abrange essa estruturação. Ele é conhecido como o linguista da estruturalidade do texto, né? O linguista estrutural do texto. Ele diz que o próprio texto é um elemento importante porque é o que vai usar o código, ou ícone, palavra, letra, seja que código for, no caso se for escrito, né, no nosso idioma, o código será a língua portuguesa, mas pode ser outro código, inclusive ícones, imagens. Depois, ele aborda a situação de produção. Todos esses pontos estão no livro de vocês. E vocês devem fazer a leitura, posteriormente, fazer a leitura com compassada e mandar aqueles áudios para mim, se houver dúvida, ok? Situação de produção, aqui vai envolver todos os elementos internos e externos das pessoas envolvidas. Grau de intimidade, grau de escolaridade, onde é que se passa, onde foi, qual é o cenário, qual é a época, o que os personagens estavam sentindo. Aí vem o discurso. O discurso seria o uso, né, já do texto, a oralização do texto. É quando você vai deixar claro aí valores, ideologias. E aí ele diz que vai entrar no discurso, entra toda a situação de produção. Dá para ver claramente na hora da oralização do texto, para ver claramente todos os elementos da situação de produção. Depois nós temos o gênero do discurso propriamente dito. Aí ele vai abordar aqui que tipo de texto é. Se é, né, um anúncio, se é um convite, uma carta, uma reportagem, um post-blog, é um editorial, é um tutorial, é um poema, uma poesia, uma música, uma paródia, quem sabe. Aí ele vai agora, quando ele fala em gênero do discurso, aí ele vai demandar agora divisões dessas outras tipologias, ok? E aí, ele dá um exemplo aí na página 35, aí do seu ladinho direito, se você estiver com o livro aberto, seu ladinho direito, tem aí, ele usou como exemplificação convite, o gênero convite. Que o convite pode ser para várias coisas, várias ocasiões, mas ele tem que seguir uma estrutura. Que estrutura é essa? Que data é a festa? Quem é que está sendo convidado? Quem é que está sendo, né, a pessoa responsável por mandar o convite, né? Quer dizer, quem é o remetente do convite? E aí tem uma estrutura adequada para isso e seja qual for a ocasião, a festa, vai ter elementos em comum. Se for um convite, o convite pode variar de modelo, mas de estrutura não. Então ele faz essa diferenciação entre modelo e estrutura, ok? Que nós já vimos também um pouco de estrutura textual, né, do gênero carta. Eu falei da estrutura da carta, então falei para vocês no dia que todo o texto segue uma estrutura. Quem foi responsável por essa estruturação? Rika Hill, ok? E aí, na página aí, 36, tem uma proposta designada de número 1, porque nesse capítulo tem 2 propostas, proposta 1 e 2. A 2 nós vamos deixar para nossa avaliação e nossa próxima aula. Seguir cenas do próximo capítulo. Nossa próxima aula é a respeito da estrutura, né, de um relato de memória, o que é que deve ser abordado, mas isso aí em outra gravação. Nós vamos fazer essa produção, faremos essa produção que é a proposta 1. O que é que tem aí sendo proposto? Você escolher um assunto que pode ser amor, felicidade, céu, vida, né? E escolher um gênero, que de acordo com o professor ele pode escolher, né, mais de um gênero. Nós vamos escolher um assunto e um gênero. Gênero, né, aí tem no livro de vocês. Anúncio, poema, notícia, reportagem. Nós faremos do gênero poema. Então, para fazer em casa,
Assunto, nós vamos escolher, eu vou ajudar vocês a escolher, eu escolho felicidade. Vamos fechar? Felicidade? Estamos precisando, né? O mundo está precisando cada vez mais. Então, felicidade será o assunto, para ficar mais fácil para você. Então, quer falar dando ar, quer falar agora, eu mudei de ideia, quer falar de vida. Fica, né, muito aberto. Vamos fechar aqui em felicidade, assunto, gênero, poema. Então, faz toda tranquilidade, não precisa pressa. A próxima aula é só na próxima quarta-feira. E aí, daqui até lá, vocês mandam foto para mim, tá bom? Das produções de vocês. E quando nós retornarmos para as nossas aulas presenciais, eu darei o visto no caderno. Não precisa destacar quando voltar, é para entregar, tá bom? Eu vou dar o visto no caderno, vocês vão fazer esse poema, 2 estrofes, é suficiente, não precisa ser um soneto, não precisa se preocupar se é sextilha ou oitava, isso aí, viu? É para quando nós formos estudar exclusivamente o gênero poema, que vai ter, mais para frente, terá exclusivamente esse gênero. Por isso que já é uma prévia, já vai ser bom, porque você já vai treinando, você já vai pesquisar na internet as características do poema, vai ler poemas, vai pegar livros que tem um poema, inclusive esse aí que está no capítulo do livro de vocês, viu? Inspirem-se, leiam, estudem, produzam, e eu sei que, como sempre, vai ser maravilhoso. Vocês são muito, muito capazes. E vocês vão criar esse poema, tá bom? Vocês não vão parodiar, vocês não vão resumir um poema da internet, vocês vão ler os poemas, né, em livros ou nas mídias para se inspirar, ok? Mas o seu vai ser criado por você. Eu sei que vai ficar show, tá? Um grande cheiro e até a nossa próxima aula.